Olá, eu sou a Tatá Velasco, seja muito bem-vinda ao meu canal Empreendedoras da Noite, onde a gente vai estar sempre falando sobre programa. E hoje eu quero falar algumas coisas que já aconteceu comigo e que... várias situações, né? Então vamos lá falar, que também pode acontecer com você, por que não, né? Primeiro eu quero te falar, um dos clientes mais marcante, né? Mas que marcou, assim, certas situações que me deixou meio assim, embaraçada. Eu diria que ele foi um dos melhores clientes que eu já atendi. Ele parecia um morador de rua, tá, gente? Porque a maneira que ele se vestia era muito simples, mas o jeito dele também assustava um pouco também as meninas. E eu não posso negar que também eu fui um pouco preconceituosa em, de repente, pensar qualquer coisa dele antes mesmo de falar. Como que foi? Eu tava na boate, eu lembro como se fosse hoje, assim, ainda era o Ilha da Fantasia, o anterior, o primeiro Ilha da Fantasia, acredito eu, né? Que foi assim, eu estava lá, enfim, tinha uma amiga minha, essa minha amiga falou assim, cara, vou te dar uma dica de um cliente, mas não estranha, porque é o jeito dele mesmo, mas ele paga bem. Aí eu falei, tá bom, quem que é? Quando eu olhei, ele tava com um moletom, parecia sujo, de touca, meio assim, parecia que tava meio escondido, uma calça meia velha, sabe, um sapato, enfim. Aí aquilo me chocou, porque eu falei, cara, ele é um morador de rua sem problema, mas ele enfim, o jeito dele. Ela falou, não tem nada a ver e tal. Ele paga bem e tal. Aí eu, beleza, né? Falei, vou lá. Ninguém queria chegar perto dele, gente, ninguém. E aí eu falei, então tá bom, eu vou lá. Se você tá falando que ele é bom, então eu vou lá. Conversando com ele muito simples. Eu lembro que ele sempre tomava uns shotzinhos, assim, não sei se era de vodka, o que era aquilo. E eu fui conversar e ele falava pouco de primeira, assim, ele ficava só me olhando. Mas ele tinha um jeito, assim, muito peculiar, assim, gente, não vou mentir pra você. E aí eu conversando com ele, eu comecei a perceber que ele tinha muita cultura, sabe aquela pessoa culta e tal, mas muito escrachado, não escrachado, mas muito assim, simples. Aí beleza, ele foi um cliente que me marcou bastante. Aí ele falou assim, né? Vamos pro quarto, vamos, beleza. Eu pedi um valor alto lá, enfim, ele pagou. Aí pra começar, esse meu primeiro atendimento já me deu meio que um choque. Por quê? Porque a gente foi pro quarto tudo, aí ele tirou, eu vi que ele tinha um corpo sarado e todo queimadinho do sol, que ele tinha uma pegada, ele era surfista, pra começar daí que ele era surfista. E aí ele todo sarado, assim, mas ele já tinha uma idade, enfim, mas era aquele cara que era muito jovem no corpo, parecia que se cuidava muito. Aí eu perguntando pra ele, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, eu pratico yoga. Yoga. Eu falei, nossa, que legal, diferente. E também que ele era surfista. Aí beleza, até aí, ok. Aí antes de a gente começar o ato, aí ele falou assim, queria te pedir uma coisa. Aí eu falei, ai, Deus, lá vem. Eu falei, tá bom, pode pedir. Ele falou, queria fazer uma posição com você antes de a gente iniciar, pra você ficar um pouco mais relaxada. E essa posição, ela é uma posição que vai ajudar também no ato sexual, você ter mais libido. Aí eu falei, tá bom, então faz aí a posição e aí eu tento copiar, né? Se não for muito difícil. Aí eu lembro que a posição, gente, era uma posição... Era meio engraçado que eu tava de calcinha sutiã e a posição era uma posição meio de rã. Eu não sei, era de rã, assim, mas era com os pés elevados. Mas era tipo, não tem como fazer aqui agora. Mas imagina uma rã, assim, com as pernas e você assim, uma rã assim. E ele falou, tenta levantar um pouquinho. Aí eu me matando lá pra fazer. Ele falou assim, você pode fazer isso só uns 2 minutinhos. Imagina eu lá na cama, fazendo uma posição de rã, nada sexy. E eu falei, cara, isso aqui é uma besteiraiada, meu. E eu olhava pra ele assim, eu falei, nossa, isso é estranho, né? Pensando comigo, né? E aí ele falou, você vai ver que vai ser muito bom.
E ele tinha um corpo, assim, gente, escultural, assim. Eu ficava, cara, como que você consegue manter esse corpo? Aí ele me dava várias dicas. Inclusive, quando eu comecei a tomar uns chás, né? Chá de cavalinha, chá de carqueja, chá de não sei o que, das 7 ervas lá. Tudo foi por conta dele, porque ele tomava esses chás, né? Porque mantinha muito o corpo atlético. Aí eu fiz essa posição. Aí, beleza. A gente foi pro ato. Gente, é que eu não consigo me recordar exatamente como que era aquela posição, mas era uma posição assim meio de rã. E na hora do ato, gente, a minha musculatura interna, pra não falar outra coisa, né, linda? Deu uma relaxada. E eu tive uma relação com ele, assim, muito satisfatória. Como se eu tivesse entrado numa energia ali que eu queria só dar, né? Aquela coisa. E foi muito bom, não vou mentir pra vocês, foi um sexo excelente, assim, muito bom. E ali eu comecei, naquele momento eu queria um vínculo com ele, assim, que foi uma coisa muito positiva. E beleza, aí ele foi outra vez, outra vez. E ele era um cliente muito bom, gente, inclusive ele é um dos melhores clientes que eu tive, assim, sem sombra nenhuma. E ele falou assim, eu queria te convidar para viajar. Mas até então, gente, eu não tinha a percepção que ele fosse uma pessoa muito bem de vida. Para mim, ele era uma pessoa muito comum, sabe? Eu até me perguntava como que ele conseguia dinheiro. Enfim, mas ele não falava, não expua, ele não colocava muito as coisas dele. Aí uma vez ele falou assim, né? Eu queria viajar com você, eu queria que você fosse para minha casa. Tem uma casa lá em Maresias, uma casa muito simples, por sinal, e eu queria a sua presença. Aí eu falei, tudo bem, né? Então eu vou, se você pagar eu vou, né? Aí vai eu, lá com a cabeça de simplinha, né? Tipo, eu falei, simples, ok, né? Ele morava, gente, né, ele tinha uma casa ali em Maresias, num condomínio que as casas eram excelentes, assim, era muito grande as casas, parecia que era de mini mansões, assim, né, não chega a ser uma mansão de 15 dormitórios, mas chega a ser uma mini mansão, assim. Quando eu entrei na casa, mas ele era todo metódico, meio diferenciado. Aí ele falou assim, né? Você não se importa, eu não gosto de dormir com ninguém. Então, e também eu tenho uma coisa, eu vou deixar você para dormir ali no quarto, né? E era um quarto que dava a impressão, gente, que era um quarto meio que da empregada, assim, porque era um quarto perto da cozinha, assim. Mas era muito bonito o quarto e tal, mas era um quarto da empregada. Eu falei, será que é um tipo de fetiche, alguma coisa, né? E eu não reclamei, falei, cara, legal. E a gente ia passar um final de semana ali, coisa e tal. Mas ele nunca forçava nada. Ele meio que, ele tinha uma pegada assim que era tudo muito energética, era um negócio assim que ele esperava eu ir atrás dele, né? Mas eu não sei o que acontecia, que ele queria que eu ficasse no quarto ali da empregada. Ele não queria dormir, junto não. Aí beleza, aí eu fiquei com ele naquela casa gigantesca, linda, maravilhosa casa, de frente ali, o condomínio dele era de frente mesmo para a praia de Maresias. E ali, né, eu fui começar a perceber, cara, ele era surfista, tinha várias pranchas, ele tinha aquele carrinho, não é carrinho, é quadriciclo, ele tinha não sei o que, um monte de coisa, enfim, tinha barco, as coisas tudo, mas ele era muito gente, muito simples, parecia mesmo realmente, eu tinha a impressão que ele era um morador de rua pela maneira que ele se vestia. É nada contra, né, gente, mas era minha percepção. E aí eu fui percebendo. E aí eu fui conversando com ele e tal. E aí eu passei durante mais ou menos 1 mês e meio, todo final de semana indo pra casa dele de Maresias. Todo final de semana, e ele me contava as coisas e tal. No final das contas, ele tinha sido casado com ele não quis me falar, mas ela era uma, eu não sei se era atriz ou não sei o que era, era da Record, enfim, ela era famosa. E a filha dele era também de uma famosa, mas ele não falava quem que era, né? Só falou que era da Record. Enfim,
Aí, beleza, ele falava assim, ah, mas eu não gosto, eu me separei dela, porque ela é muito cara. Mas eu não entendi o que que era cara, porque ele era rico, mas era assim, ele quis dizer, depois eu fui entendendo, porque ele era muito simples, e ele quis dizer que ela era muito soberba, era uma pessoa muito cara, muito cheio de 9 horas. Ele falou assim, eu não consigo me adaptar a esse tipo de pessoas que tem essa coisa de ser melhor, não sei, sabe? Ele tinha uma coisa muito natureba, assim, sabe? E ele falou, ah, eu me separei, mas a minha filha, ela tem o perfil da mãe, né? E eu tô tentando tirar isso dela, mas a minha filha, ela tem um quê da mãe. E aí, beleza. Uma das minhas idas na casa dele, de Marizias, eu conheci a filha dele. Gente, a menina era assim. Desculpa que eu vou falar, que eu tenho que ser sincera aqui, linda, né? Mas ela era um cocô não tinha nada a ver com ele, sabe? Ela era sabe aquelas pessoas que chegam a ser feia. Ela era bonita visualmente, mas chegava a ser feia de tanto, sabe? Ela olhava para as pessoas com um cara de nojo, assim, sabe? Não me toca, não me toca, sabe? E ele falava assim que amava a filha dele, mas que esse jeitinho da filha era uma coisa muito peculiar da mãe. Ele falava, eu tentava mudar ela. E ele tinha um jeitinho muito assim, sabe? Ele me apresentou frutas que eu nem conhecia na época, que era tâmara, pitaia. Ele só comia coisas diferenciadas, né? E ele, assim, olha que louco, né? Ele foi me apresentando muito o mundo dele e tal. E uma vez, ele falou, ah, eu queria te encontrar, eu queria te levar para um lugar, mas aqui em São Paulo, nada lá de Marizias. Aí eu falei, beleza, vou encontrar. Ele falou assim, você pode vir até o apartamento aqui? Aí eu falei, beleza, né? Eu vou lá. Aí sempre com a imagem que era tudo muito simples. No final das contas, ele tinha um apartamento de luxo mesmo, gente. A entrada do condomínio era com aqueles lustres gigantescos, assim, era no Ibirapuera, assim, bem assim do lado do parque, mas era muito rico mesmo, assim, muito rico. Aí, beleza, ele falou, ah, eu vou pegar uma coisinha pra você e a gente vai lá, já volto. Vou pegar um negocinho e já volto. Mas é uma coisa bem simplória, você espera um pouco aí. Aí eu esperei, fiquei olhando, né? A curiosa doida, eu falei, vou ficar olhando, né? E eu vi todo o detalhe, eu falei, caraca, velho, como pode, né? Eu falei, nossa senhora, que simplinho, assim. Beleza. Pra resumir, ele foi aquele meu cliente que quando ele... pera, senão eu vou atropelar aqui essas coisas, linda. Mas quando ele desceu e com uma caixinha. E eu, gente, lá peguei a caixinha e falei, ah, eu trouxe um presente pra você, mas é muito simples, eu espero que você goste e tal. Quando eu abri, era aquele meu relógio que eu mostro aqui um dos meus vídeos, que era um relógio da Bulgari. 24.900 mais ou menos, um relógio da Bulgari. Aí eu olhei, eu falei, nossa, lindo, né? Eu falei, legal, mas eu não me apeguei que poderia ser alguma coisa tão valiosa. Pra mim era só um relógio. E aí eu falei, ah, lindo, gostei, bacana, obrigada e tal. Mas a minha reação foi muito simples também, porque eu achei que era só um relógio. Não tinha imaginado que um relógio da Bulgari fosse um relógio tão caro. E aí, beleza, eu falei, muito obrigada e tal, mas foi simples a minha reação, muito obrigada e tal. Acho que na cabeça dele, ele ia imaginar assim, caraca, ela vai pular de alegria, porque é um relógio da Bulgari, né? Tipo, nossa, ela vai pular. E eu fui muito, né? Legal, obrigada, legal. Fiquei feliz, tudo. Aí, beleza. A gente continuou saindo por um tempo e tal, e ele sempre me dava, se não era em dinheiro, era coisas muito, muito boas, assim, e proporcionava coisas muito boas. Aí até que um dia ele era muito assim, meio metódico, diferenciado. E teve uma das nossas idas que eu fui praticar aquela prancha de pé e eu tava sem proteção e eu quase me afoguei, quase morri lá na Praia de Marizias, porque eu fui fazer o stand-up, acho que é stand-up que fala, e eu tava sem proteção e eu não sabia nadar, enfim, quase morri. E ele ficou muito preocupado e coisa e tal. E aí isso deixou ele um pouco chocado, assim, que ele quase tinha causado a minha morte. E ele ficou muito preocupado. Aí um belo dia ele chegou em mim e falou assim, olha,
eu gosto muito de você, mas eu não posso mais sair com você. Mas eu achei muito louco porque a desculpa dele foi assim: você é muito cara pra mim. Você é muito cara pra mim. E aí eu falei, cara, será que eu fiz alguma coisa? Acho que eu fui soberba igual a mulher dele, não sei, cara. Mas ele foi muito gentil e no final das contas ele sumiu, assim, nunca mais apareceu na boate. Nunca mais, assim, sabe? Eu não sei exatamente, assim. Não sei se foi por causa que eu quase morri. Não sei. Só sei que, enfim. Aí, moral da história, é que eu tinha perdido esse cliente porque ele tinha falado que eu era muito cara. Aí, ok. Aí, outra situação, gente. Eu vou pulando aqui vários clientes, várias situações muito loucas que eu já tive. Uma vez eu atendi um cliente que ele era oriental. E aí, esse cara, eu era cheio dos truques também, né, gente? Esse cara começou a me dar muita bebida, muito uísque, porque eu gostava de uísque. Começou a me dar muita bebida. Mas eu, esperta, fingia que bebia, mas eu jogava fora no vaso, né? E aí, uma vez, eu tava fui uma vez, esta vez, né, em específico, quando a gente foi pro quarto, aí ele falou assim: eu vou pegar mais bebida pra você. Eu falei: não, já tá bom, eu já tô bem. E eu percebi que eu peguei a agilidade dele, eu peguei muito rápido que ele queria me bebedar, enfim, pra fazer alguma coisa. E aí eu comecei o quê? Jogar a bebida fora, ele pegando bebida. E aí eu comecei a me fazer que eu tava muito bêbada. Ah, porque eu falei, e se ele quer isso, então eu vou me fazer. Então eu comecei a falar, ah, então muito bem. Comecei a fazer toda essa fantasia louca. E nessa época eu andava com a minha necessaire, com várias coisas dentro dessa necessaire. E aí ele falou assim, e eu tinha que fazer a cena toda, né, gente? Aí ele falou assim: olha, você já tá bêbado? Eu falei: já. Não tenho mais condições de beber, senão eu vou vomitar aqui. Aí ele falou assim: tá, ai que bom. Tava demorando, né? Aí eu fingi que não ouvi. Beleza. O que que aconteceu? Ele falou assim: você tem uma calcinha? Eu falei: eu tenho a minha. Aí ele falou: não, não. Então você me empresta? Ele falou assim: não, não, mas então não você me empresta? Eu falei: a minha? A minha não, eu tenho uma reserva. Pra que é? Aí eu peguei a minha reserva, inclusive era novinha a minha reserva que tava dentro da necessaire, dei pra ele e ele vestiu. Aí ele falou: você pode me emprestar seu sutiã? Eu falei: sutiã você tem um. Colocou, moral da história, colocou minha calcinha, colocou meu sutiã e tentou colocar meu salto, mas não deu certo. E eu não podia rir, né? Ele falou assim: eu vou te fazer uma coisa, mas eu não quero que você ria. E eu falei: tá bom, mas dentro de mim eu tava rindo pra caramba, né? E ele falou assim: o que você tá achando? Eu falei assim: nossa, eu acho que você tá lindo. Ele: não, não, você tem que me chamar de linda. Porque linda é de mulher e eu tô vestido assim. E ele começou a fazer umas coisas muito femininas e coisa e tal, né? Uma performance. E eu ali na agilidade, né? Falei: nossa, tá muito bonito, tá muito linda, né? Que eu tinha que falar, tá muito linda, nossa, combinou com você, tá muito sexy. E a calcinha era de tigresa, né? De oncinha. E no... Gente, moral da história, o cara não queria nada de. Não, ele só queria se mostrar pra mim. Aí ele ficou de. Ele dançou, ele. Enfim, gente, era uma coisa assim, eu falei: meu Deus. Eu falei: caraca, lindo. Então pode acontecer com você, tá? Pode acontecer com você, de acontecer essas situações. E você tem que ser ágil de entender a cabeça do cara pra você poder seguir a linha de raciocínio ali do desejo dele. Enfim, gente, já aconteceu assim com muitas coisas diferentes dentro dessa profissão. Acontecem muitas coisas. É... Por isso que às vezes você tem que ser ligeira. Percebeu que o cara quer que você fique bêbada, então dá uma de bêbada que é melhor. Que você ficar bebendo igual uma doida, né? Deixa eu ver. Gente, existem várias coisas, né? De o cliente querer, tipo, que... Ai, meu Deus do céu. Tipo, de você... Isso daí acho que já aconteceu com alguém, mas, por exemplo, você tá no quarto com o cliente e ele pedir pra que você use o cinto dele como um cachorro, né? Enfim,
ficar puxando ele, fazendo várias coisas. Isso daí já aconteceu muito, tipo, várias situações. É... Cara, aqui são muitos clientes, né, gente? Então é difícil, assim, lembrar de todo mundo. Mas, assim, é engraçado porque você ter a percepção que, para quem não tem noção do que é essa profissão, do que acontece, pode acontecer várias coisas, como, por exemplo, você tirar as conclusões erradas de uma pessoa. Por exemplo, teve uma vez que eu tava morando em Florianópolis e tinha um cliente, gente, que ele era russo, se não me engano. Esse cara também, na minha opinião, ele parecia muito um morador de rua, no sentido assim, muito largado, sabe? Não dava a impressão que ele era milionário, não tinha essa percepção. E uma vez uma colega me falou assim, cara, eu queria que você fosse lá, né, pra ver se você consegue trabalhar lá. E eu já tinha visto ele, mas pra mim ele é pobre, né, gente? Ela que depois falou que ele era rico, milionário. Aí beleza, aí eu cheguei na casa dele, que o motorista foi buscar, a gente foi lá na casa dele porque ela fazia drinks, né, umas paradas muito sofisticadas e tudo lá, e ele contratou o serviço dela. Enfim, ele, além de pedófilo, né, ele também usava muitas coisinhas. E aí ela foi me contando a história dele, enfim, que gostava disso, já tinha sofrido alguns processos de pedofilia e que ele era milionário. Mas eu falei, cara, como que esse cara pode ser milionário sendo que ele parece um caco de gente, né? Parece que... Aí ela começou a me mostrar, falei assim, amiga, vem cá que eu vou te mostrar. Aí as fotos dele, gente, em premiação, esses eventos do Oscar, em vários eventos, tipo, multimilionários, assim, de pessoas muito da alta sociedade. Aí eu falei, nossa, o que ele faz, né? Que esse cara, gente, ele ganhava milhões por segundos. E ele falava, né? Ele falou assim, olha, conta 2 minutos, vai cair não sei quantos milhões na minha conta. Por quê? Porque ele era dono de vários cassinos dentro de... Como que é o nome mesmo, gente? Daquele que sai assim... Ai, Las Vegas. Ele tinha vários cassinos dentro de Las Vegas. Então ele era um dos caras mais bem-sucedidos, assim. É ainda, né, gente? Enfim, então assim... você vai lidar ou você vai se deparar com várias pessoas que têm muito, muito mesmo, gente, trilionários, mas que às vezes têm uma aparência muito simples, né? Enfim, eu lembro que a gente estava num restaurante, uma vez, um dos restaurantes que eu mais gostava em Florianópolis, foi ele chegando lá. Ela falou assim, ele acabou de comprar um barquinho, tipo de um barquinho lá, que ele tinha pagado 5 milhões de reais. Tipo, era um negócio individual, que era 4 lugarzinhos ali, era um negocinho. Ele chegou, gente, totalmente assim, parecia que ele era, sei lá, muito simples, sabe? Então você vai se deparar com várias pessoas multimilionárias, mas que são muito simples. Então que às vezes aquele que você fala que não tem é o que mais tem. Outra situação também que aconteceu uma vez comigo. Uma vez eu tava no Connection e tinha um cara no camarote que ele tava de Havaiana e justo aquela Havaiana azul. Ele tava parecendo um pedreiro de verdade, gente. Tô falando aqui só o estereótipo. Tá, gente? Não tô julgando ninguém, pelo amor de Deus, que eu não faço essas coisas. Ele parecia um pedreiro. Eu falei, cara, legal. Eu falei, ó, ninguém tá chegando nele. E ele pegando bebida e tal, e ninguém chegava nele. E aí, eu não sei por qual motivo, eu me aproximei dele. E eu não sei se fui a única que se aproximou dele. E ele falou assim, cara, a única, assim, do tempo que eu tô aqui, ninguém chega. Por quê? Você sabe me dizer? É porque eu tô de chinelo havaiana? Aí eu falei, eu acredito que sim. Eu falei assim, é porque você tá assim. Ele falou, pode falar mal vestido? Eu falei, é. Aí as pessoas não chegam porque acham que você é pobre. Ah, eu sou pobre? Ah, legal. Aí eu falei assim, eu tô te falando, eu falei assim pra ele, eu tô falando o que eu acredito que as pessoas estejam pensando, tá? Aí eu já tirei o meu da reta. Aí ele falou assim, ah, é? Aí ele começou, gente, eu lembro
que ele começou a tirar do bolso, tipo, bolos e bolos assim de dinheiro, nem cabia direito dentro do bolso dele. Ele tirava de trás, tirava da frente, colocava e colocou tudo assim em cima da mesa. Eu falei assim, ah, então eu sou pobre? Porque eu tô usando uma Havaiana? Então toma aí, olha aí. Isso daí é tudo meu. E aí eu falei, não, tudo bem. Aí o pessoal que tava passando, né, tudo quis se aproximar dele. Aí ele falou, agora eu não quero. Aí eu lembro que ele tinha me dado uma caixinha, enfim, e tal, mas ele tinha ficado muito chateado para as pessoas ter julgado ele pela aparência. Então, assim, não se engane com a aparência, tá? Não deixe de chegar nas pessoas porque elas simples estão usando roupas, às vezes, que para a sociedade são elegantes, tá? Às vezes essas pessoas usam as outras para poder brincar, para poder testar mesmo. Então, você vai estar a lidar com várias situações. O mais importante é que você tenha certa humildade de você perceber que você às vezes pode ser sim ter julgado pessoas por a sua aparência e às vezes também não ter essa percepção. Então, antes de você chegar nessas pessoas com muita assim, educação, enfim, e ser solícito, enfim, e gerar ali uma conexão, porque às vezes essas pessoas podem trazer para vocês um grande ensinamento de que o dinheiro não quer dizer que você ter milhões de dinheiro você precisa estar engomadinho, todo bem vestido. Às vezes, só o fato de você ter quer dizer que você é livre para ser o que quer, o que é, enfim, se vestido como quer. Então não julgue clientes que se vistam simples, tá bom? Então já aconteceu várias coisas, enfim, isso daqui acho que é só uma das milhares de coisas que já aconteceu. E tem várias dicas, gente. Eu falo pra vocês que tem várias dicas que eu dou ali. Inclusive, se você não está no meu grupo, eu já te convido de você participar do meu grupo, porque o grupo das empreendedoras da noite é por essas situações que acontece e como você começar a perceber e ter certos feelings, né? E também atitudes positivas perante a isso para que você se dê bem, tá bom? O link tá aqui embaixo, eu espero que você participe, se cadastre no meu grupo e não esqueça do seu like se você gostou dessa minha experiência aqui, né, linda? Enfim, é isso. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo. Tchau, gente!